Noé e Moisés eram filhos dos deuses? No capítulo 105 do livro apócrifo de Enoque, o nascimento de Noé é descrito da seguinte maneira. Capítulo 105. Depois de um tempo, meu filho Matusalém tomou uma esposa para seu filho Lameque. Ela ficou grávida dele, e deu um filho, a carne do qual era tão branca quanto a neve, e vermelho como uma rosa, o cabelo de sua cabeça era branco como o algodão, e longo, e cujos olhos eram belos. Quando ele os abriu, ele iluminou toda a casa, como o sol, toda a casa abundou de luz. E quando ele foi tirado da mão da parteira, Lameque seu pai ficou com medo dele, e correndo rapidamente veio ao seu próprio pai Matusalém e disse, eu gerei um filho, diferente dos outros filhos. Ele não é humano, mas, assemelhando-se à geração dos anjos do céu, é de uma natureza diferente dos nossos, sendo completamente diferente de nós. Seus olhos são brilhantes como os raios do sol, seu semblante é glorioso, e ele parece como se não pertencesse a mim, mas aos anjos. Eu estou temeroso de que algo miraculoso deva acontecer na terra nestes dias. E agora meu pai, deixa-me pedir e requerer de ti ao nosso progenitor Enoque, e aprender dele a verdade, pois sua residência é com os anjos. Quando Matusalém ouviu as palavras de seu filho, e veio a mim nas extremidades da terra, pois ele estava informado de que eu estava lá, e ele chorou. Eu ouvi sua voz, e fui a ele dizendo, vede, eu estou aqui, meu filho, já que tu vieste a mim. Então eu, Enoque, respondi e disse, o Senhor efetuará uma nova coisa sobre a terra. Isto eu tenho explicado, e visto numa visão. Eu tenho mostrado a ti que nas gerações de Jared meu pai, aqueles que estavam no céu desconsideraram a palavra do Senhor. Eis que eles cometeram crimes, deixaram de lado sua classe, e misturaram-se com mulheres. Com elas também eles transgrediram, casaram-se com elas e geraram filhos. Uma grande destruição, portanto virá sobre toda a terra um dilúvio, uma grande destruição, tomará lugar em um ano. Esta criança que nasceu ao teu filho sobreviverá na terra, e seus 3 filhos serão salvos com ele. Enquanto toda a humanidade que está na terra morrerá, ele estará a salvo. E sua posteridade procriará na terra os gigantes, não espirituais, mas carnais. No Deuteronômio Rabá, exegese rabínica do Deuteronômio bíblico, Midrash, é dito que Deus solicita aos anjos Gabriel e Miguel que eles trouxessem a alma de Moisés para o céu, no entanto eles não obedecem. Diante disto o Senhor convoca o anjo da morte, Samael, traga-me de volta a alma de Moisés. Naquele mesmo instante Samael se revestiu de ira como de um vestido e se apressou em embainhar a sua espada com crueldade para seguir até a presença de Moisés. Mas ao perceber que o profeta estava sentado a pronunciar o inefável nome do Senhor, e que o esplendor do seu rosto se assemelhava ao brilho do sol, parecendo até mesmo com a face de um dos anjos que compõem as hostes celestiais, Samael começou a tremer diante de Moisés. O anjo da morte percebe que não será capaz de levar a alma de Moisés. Neste momento Moisés lhe pergunta, que fazes aqui? Venho para tomar a tua alma. Respondeu o anjo. Quem te enviou? Perguntou-lhe Moisés, e o anjo respondeu, aquele que criou todas as coisas. Mas Moisés lhe afrontou, dizendo, tu não irás levar-me a alma. Então o anjo da morte replicou, todos aqueles que vêm a esse mundo um dia inevitavelmente têm de entregar a alma para mim. Mas Moisés continua insistindo, de todos os homens que vieram a esse mundo, eu sou o mais poderoso. O anjo da morte o retruca, e qual é a natureza do teu poder? A resposta de Moisés para a indagação do anjo da morte é surpreendente. Moisés revela para aquele ser tecnicamente espiritual, transcendental, que também tem uma origem sobrenatural, eu sou o filho de Arão. Quando saí das entranhas de minha mãe, eu já estava pronto e não precisei ser circuncidado. E passados não muitos dias após o meu nascimento, eu tomei coragem e assim pude andar sobre os meus próprios pés, e prontamente conversei com o meu pai e com a minha mãe. E não precisei ser nutrido com o leite materno. Quando estava com apenas 3 meses de vida eu profetizei que estava destinado a receber a lei do meio do fogo ardente. Ao ser levado para orar com a filha de Faraó, eu entrei no seu palácio e arranquei a coroa de sobre a sua cabeça. Aos 80 anos de idade operei sinais e maravilhas no Egito e de lá arranquei 60 miríades de pessoas. Eu dividi o mar em 12 partes e fiz com que as águas amargas se transformassem em algo bom para se beber. Subi para viajar através do céu,
tomei posse da lei durante a descensão dos anjos. Recebi a Torá do meio do fogo e habitei debaixo do trono flamejante, sim, eu me abriguei debaixo da coluna de fogo, sob a qual falei com Deus face a face e obtive o seu favor perante todo o séquito celestial. Eu comuniquei os segredos do Altíssimo aos seres humanos, pois da destra do grandioso Deus recebi a Torá, bendito seja ele. E que Israel o saiba. Além disso, empreendi guerra contra Sion e Ogi, 2 gigantes ídolos, tão altos que as águas de uma inundação chegavam apenas aos seus tornozelos. Mas eu fiz com que o sol e a lua parassem e lutei contra eles, usando apenas o meu cajado, e assim os matei. Portanto, quem há no mundo que haja nascido das mulheres para ser capaz de fazer todas essas coisas? Aparta-te de mim, perverso. Tu não tens poder para me resistir. Desaparece agora mesmo da minha presença, pois não te renderei a minha alma. Samael retorna a Deus e lhe conta o acontecido. Deus solicita o retorno da alma de Moisés, porém Deus lhe falou: Alma, vem sem demora. Eis que eu farei com que subas aos mais altos céus e tu estarás debaixo de meu trono, diante dos querubins, serafins e de todas as demais hostes celestiais. A alma solicita que Deus a deixe continuar no corpo de Moisés, porém Deus beija Moisés em sua boca sugando a alma para dentro de si e lamenta pelo fato de não tê-lo mais como seu ajudante na terra. Permita-me então ficar e permanecer no corpo de Moisés. Ao escutar isso o Santíssimo, bendito seja ele, beijou Moisés, e tomou-lhe a alma enquanto beijava-lhe a boca. Então Deus chorou, dizendo: Quem subirá por mim contra o adversário? Quem ficará do meu lado contra o vil malfeitor? O Deus narrado neste texto necessita que um ser humano normal, ou Moisés não seria um ser humano, ajude-o na tarefa de combater o seu inimigo,